Olá, meus amigos. Uma vez mais estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para, à luz do Evangelho, estudarmos um pouquinho mais de doutrina espírita e, claro, Religião dos Espíritos, que é o livro que nós estamos nos propondo a refletir sobre as suas mensagens. Ali são as duas lições de hoje e, como sempre, por forma absolutamente extraordinária, Emmanuel as entrelaça. Nós falaremos sobre a beneficência esquecida, né? E também sobre a alienação mental. O primeiro tópico diz respeito à questão 920 do Livro dos Espíritos, que era o motivo de estudo, né? Onde Emmanuel se pronuncia, e tem a ver com tudo aquilo que nós mais prezamos nessa vida, que é a percepção da felicidade. Então, na questão 920, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais da possibilidade de ser feliz por completo nessa terra. Ao que os benfeitores responderam que não, porque esse é um mundo de provas e expiação, mas que compete a cada um de nós amenizarmos as nossas provas e as nossas expiações para a gente ser feliz tanto quanto é possível ser feliz nesse mundo. Então, nós já começamos com o nosso querido Dr. Aguinaldo, fazendo uma analogia entre a pergunta e resposta e a questão da beneficência esquecida, doutor. Então, aí o Emmanuel chama atenção, principalmente para nós que, parece até que ele falou assim, vou falar para os espíritas, viu? Lógico que ele não falou para os espíritos, falou para todo mundo, mas ele chamou atenção que a gente às vezes fala de fraternidade nas nossas palestras, a gente tem a facilidade, às vezes, de expressão e goza de uma possibilidade de estar falando a um público e a gente fala de fraternidade. Mas diz ele, da mesma forma que você fala de fraternidade publicamente, até com uma voz educada, já preparada adredemente, você deveria ser fraterno também dentro de casa, principalmente com os funcionários. Olha que onde ele foi chegar, né? Não quis falar com os partícipes da casa, falou com os funcionários, porque o funcionário é nosso irmão, né? É aquela pessoa que está nos servindo, está recebendo por isso, mas é nosso irmão. Não justifica nós não sermos fraternos com essa pessoa, porque nós exercemos o papel de mando e a criatura de obediência. Não, não é bem assim. Nós estamos contratando um serviço, a pessoa vai se disponibilizar do tempo, da sua capacidade, e nós vamos procurar agir com fraternidade. E ele começa dizendo exatamente porque, às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou ser feliz, já que não tem essa felicidade absoluta? E ele fala exatamente isso, que você, como o Navarro mesmo colocou, você pode ser feliz, pelo menos naquilo que você tem à mão. Então, tratar os funcionários bem, fraternalmente, é um momento de alegria, de felicidade. Ele fala também, quando a gente, dentro da doutrina, fala muito de caridade, às vezes a pessoa quer fazer um orfanato para colocar lá aquelas crianças abandonadas, ou um asilo para colocar as pessoas de idade. Ele diz assim, bom, legal, mas como é que você está tratando as suas crianças dentro de casa e os velhinhos que estão dentro de casa? Porque não adianta você construir lá fora um abrigo para crianças e para pessoas de idade se dentro de casa você também não age dessa forma. E assim ele vai delineando determinadas situações em que a gente começa a perceber que, às vezes a gente vai fazer uma palestra, você fala do Evangelho, fala da doutrina, esclarece, mas você está vivendo isso dentro de você? Essa é a proposta de Emmanuel. Aquilo que você fala lá, procura viver, porque indiretamente ou até diretamente as pessoas vão segui-lo nos seus passos, principalmente pelos seus exemplos. Então, não adianta nada nós ficarmos falando lá fora e não fazendo dentro de casa. E ele acrescenta um outro detalhezinho muito interessante, que é doutrinar as entidades espirituais, ou até mesmo pessoas que chegam lá ensandecidas dentro da casa espírita, que buscam recurso, e a gente
às vezes repreende aquele espírito obsessor e fala para ele que isso não está certo, coisa e tal, não é? E às vezes fala para aquela pessoa que está desequilibrada, e aí ele questiona, e como é que você trata os seus familiares que também têm lá seus conflitos, as suas problemáticas, as suas dificuldades? Você trata também procurando esclarecer com equilíbrio e tudo mais? Então, no final, ele chama a atenção para a beneficência, né? A bondade, que essa bondade a gente não pode macular, né? Como ele diz, não é? Com o lodo da vaidade, da presunção, da prepotência, e fazendo alarde, né? Daquilo que você está fazendo de bom. Procurar fazer no silêncio, porque o silêncio fala mais alto, o silêncio de Deus, sabendo que nós estamos buscando a bondade no sentido de nos alegrarmos. E essa alegria está exatamente em fazer os outros felizes. A nossa felicidade é diretamente proporcional à felicidade que nós proporcionamos aos outros, não é nada? É verdade, doutor. Tanto que o Senhor Jesus nos recomenda fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? Ora, se eu desejo ser feliz, eu preciso ser um elemento de construção ou, minimamente, um fornecedor, naquilo que me é possível, de felicidade para o próximo, né? Ao longo do tempo em que a gente estuda a doutrina espírita, e às vezes a gente até já passou isso em algumas palestras que a gente faz por aí, eu criei um hábito, e me permitam falar da minha própria experiência pessoal, né? de utilizar um raciocínio, né? Porque já que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, passar em dia, né? Passar o dia em revista, conforme propõe Santo Agostinho, eu que viajo profissionalmente, saio muito para fazer palestra, eu fico imaginando, e esse é meu exercício, como é a reação do pessoal lá em casa quando eles escutam o portão abrindo e eu entrando na garagem com o meu carro. Minha esposa e o neto que moram comigo. Quais seriam as possibilidades quando eles escutam que o Navarro chegou? Primeira possibilidade, a de alegria. Olha que bênção, ele já chegou. Graças a Deus deu tudo certo, ele já está em casa. Essa é a primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade seria aquela de neutralidade. Um olha para o outro, sabe que é o Navarro que chegou. Ah, é o Navarro, tanto faz. Se chegou, se não chegou, não mudou nada. E claro, uma terceira possibilidade, né, que seria a mais infeliz de todas, um olha para o outro, ficam pálidos e um vai falar, meu Deus, ele já chegou. Ora, tudo isso são possibilidades que são resultados, ou que seriam resultado da nossa atuação, né, junto a eles. Então, a beneficência esquecida é aquela beneficência que a gente exterioriza em ambientes que não nos pesam psicologicamente, que não nos pesam emocionalmente. É mais fácil ser um sepulcro caiado por fora, né, lá, do que aquele exercício constante dentro de casa de ceder, de amparar, de orientar, né? E há uma questão muito interessante no Evangelho de Jesus que cabe aqui nesse ponto. Tem uma das orientações do mestre em que ele diz, não repila aquele que te pede emprestado. Ora, de que forma nós podemos analisar esse ensinamento do Senhor, essa orientação do Senhor, à luz dessas reflexões que nós estamos falando aqui? Evidentemente, o Senhor nos lembra que o reino dele não é deste mundo e que é para a gente tomar muito cuidado com o nosso relacionamento com as coisas materiais. Mas ele também nos induz a pensar, com muito mais profundidade, em termos espirituais. Então, nos dias de hoje, por exemplo, na vida corrida que nós estamos levando, na vida difícil de consequências materiais, nós não temos prestado atenção em coisas subjetivas que as pessoas têm perguntado, pedido emprestado para nós. Subjetivos, em silêncio, tanto que o número de depressivos tem aumentado drasticamente, ou de suicidas drasticamente. As pessoas estão pedindo emprestado para nós outros dentro dos nossos lares, um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, um pouco mais de atenção, menos crítica e mais elogio, menos acusação e cobrança e mais incentivo,
né? Então nós percebemos o quê? Que a gente às vezes usa de um verniz lá fora, mas nos lugares mais íntimos ou onde estamos mais entranhados já de mais tempo, a gente acaba atropelando os interesses das pessoas, né? É essa beneficência que nos afasta da felicidade. Por quê? Porque a beneficência bem sentida, como diz o Evangelho, é a caridade pura. E caridade é a prática do amor. E o amor, por ser lei natural, né, estando dentro da nossa consciência, toda vez que a gente a agride, vai reverter em sentimentos de culpa, em arrependimentos, em remorsos, né? Então, daí a necessidade de nós compreendermos muito claramente a questão, como o senhor bem disse, do exemplo dentro de casa. Então, você estava falando aqui, eu estava viajando, né, na sua fala, né? Você já pensou se chegar em casa e a mulher e o neto chegavam assim, você está fazendo o que você falou na palestra? Pois né? é. Você falou bonito lá e aqui você está me tratando desse jeito. Que coisa complicada, né? Então, a gente tem que ser coerente, não é? Você está falando lá para o pessoal, a primeira coisa que você tem que colocar é para você. Mas o senhor sabe, essa questão que o senhor levantou é uma realidade, porque minha mulher já foi muito comigo nas minhas palestras. E de uns tempos para cá, evidentemente por algumas outras circunstâncias, ela também não tem ido. E às vezes eu fico com essa pulga aí, eu acho que ela não está querendo é passar raiva, né? Esse cara está falando e não está fazendo. Mas é um puxão de orelha muito necessário, né? Nossa. E a gente que tem essa possibilidade de falar para muita gente, de estarmos aqui, por exemplo, né, estudando doutrina, o quanto lá em casa os nossos familiares endossariam isso que nós estamos falando, né? Então é uma questão muito pertinente, mesmo porque isso vai nos levar à condição do capítulo seguinte, né? Que nós teríamos que discutir, que é a alienação mental, né? E aí eu queria que o senhor tocasse no assunto, porque uma coisa entrelaça na outra, né? Esse capítulo nós vamos estudar, né, é um estudo que o Emmanuel fez sobre a pergunta 373 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que proveito tem um alienado mental. Aquela pessoa que era muito inteligente e volta agora um débil mental, um oligofrênico. E o Kardec perguntou, mas que mérito, que vantagem, o que isso vai trazer de benefício para essa criatura? Então o benfeitor diz para ele, bom, isso é uma expiação. Ele tem que passar por isso, porque outrora ele usou essa mente de uma maneira desequilibrada. Mas por conta disso, ele conspurcou, maculou a condição espiritual dele, e isso fez com que o perispírito retratasse uma falência na área mental, e ele voltou impossibilitado. E existe até outra pergunta, mas ele tem consciência disso? Lógico que tem. Ele sabe que vai ser limitado, que vai reencarnar numa situação complicada, exatamente porque em outras experiências do passado, em nível físico, essa pessoa não usou bem o talento que é a sua condição intelectiva. Porque hoje a gente vê quantas pessoas, Navarro vai falar um pouco sobre isso, quantas pessoas usam muito mal a mente e depois ficam responsáveis, não é, Navarro? Sim, com certeza. Olha, essa questão se abre num leque enorme. Nós precisaríamos voltar 2 questões para trás, né? 371 e 372. Kardec pergunta na questão 371 se os espíritos que habitam corpos com insuficiência mental, se são espíritos inferiores. Ao que os benfeitores espirituais responderam que não e que na maioria das vezes são seres altamente inteligentes. Na questão seguinte, Kardec pergunta então por que dessa situação? Por mau uso das faculdades que tiveram numa outra existência. André Luiz vai explicar isso muito claramente para nós outros na sua obra monumental, daí a necessidade de nós estudarmos toda a revelação de André Luiz. Ele vai falar para nós no livro Ação e Reação, mas há uma frase colocada no capítulo sobre o passe magnético, nas casas espíritas principalmente, né? Lá no Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz mais ou menos o seguinte, que todo o erro moral cometido pela
criatura consciente, ou seja, quando sabemos que estamos cometendo um erro, é intencional, é desejável cometer aquele engano, nós maculamos, evidentemente, através da casa mental, das energias geradas na casa mental, nós maculamos energeticamente o perispírito, que é um modelo organizador biológico, que é o corpo que vai formatar, juntamente, evidentemente, com o genoma, a estrutura biológica do espírito. Como existirá no perispírito uma mácula correspondente ao erro que foi praticado, e no caso aqui nós estamos discutindo a alienação mental, a insuficiência mental, ou seja, o espírito, por mau uso da inteligência, por mau uso das suas possibilidades de criação, né? Porque às vezes a gente não tem uma inteligência no campo da matemática, mas a gente tem uma inteligência no campo da comunicação, com a possibilidade de ser um artista, de ser o que tem muito hoje, né? Um indutor de comportamento, ou os chamados influenciadores, né? Ou como dizia Jesus ainda, a condição de cegos que conduzem cegos. Essas pessoas que têm essa possibilidade de induzir outras pessoas a determinados comportamentos, quando esses comportamentos não são condizentes com a lei de Deus, essa pessoa vai macular no seu perispírito a região cerebral e desenvolverá, portanto, numa existência futura, porque é o corpo que filtra essas energias em desalinho, vai macular, vai formatar um novo corpo com uma insuficiência que não vai deixar a pessoa extravasar todas as suas potencialidades. O que ocorre? Ocorre que para o espírito a encarnação é uma necessidade enorme, é premente, porque, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, não se progride espiritualmente se não reencarnar. E um espírito, vão dizer os benfeitores nesse estudo, nessa resposta 373, aqui Emmanuel comenta, o espírito vai perceber antes, às vezes, de encarnar e também depois, porque ele faz um reflexo, o tempo, a oportunidade que ele perdeu. É uma vida que ele deixou de criar degraus na escala evolutiva. Então o assunto é muito sério, né? É muito sério. Inclusive, Navarro, o que ele chama a atenção é de pessoas que fomentam a guerra, por exemplo. A pessoa cria uma guerra inteligente, está lá no poder e gera uma guerra. Imagina quantas pessoas desencarnam, quantas situações conflitivas, quantas situações embaraçosas, quantas situações danosas que essa pessoa cria por conta da guerra, não é? Uma outra coisa que o Emmanuel cita é a pessoa que detém o poder e com esse poder ele escraviza a outra criatura. Ela estiola a comunidade, é uma pessoa que faz prevalecer a sua prepotência, a sua maldade, a sua maledicência. E chega, às vezes, também usurpar direitos alheios. Às vezes tem uma fortuna à sua mão e ele usa aquela fortuna em detrimento do bem-estar das outras pessoas. Essa criatura que lança mão, como usurário, dos bens, dos pertences alheios e depois impede até que essa condição econômica ou financeira possa ser usada para o benefício da coletividade, é responsabilidade da criatura. E o Navarro falou de pessoas que são artistas, pessoas que têm projeção social, que têm uma certa prevalência na fala, quando elas colocam uma coisa absurda, como assim, eu sou a favor do aborto. Ela desperta muitas curiosidades, até muitas pessoas que são ignorantes vão aceitar isso como uma coisa legal. Não, aborto tudo bem, quando a gente sabe que o aborto é um crime, né? Então, todas as pessoas que têm uma potencialidade intelectiva e que usam a mente para prejuízo da comunidade, pensando apenas em si, certamente vai ter profundo problema numa outra existência, como muito bem exarou o Cristo na parábola dos talentos, não é, Navarro? É verdade. E a gente não pode esquecer também do aspecto não só fisiológico, né, da consequência fisiológica. Porque é da natureza nossa passar em revista tudo aquilo que nós já vivemos. Allan Kardec, ao propor para os espíritos
na questão 614, o que se deve entender por lei natural, e quantas vezes já comentamos isso? Os Espíritos responderam que lei natural é a lei de Deus, única necessária para a felicidade do ser humano, porque ela lhe indica o que ele deve e o que não deve fazer, e o ser humano só se torna infeliz porque se afasta dela. Ora, a infelicidade às vezes está presente em nós, mesmo com a estrutura biológica em ordem. Onde é que está o problema? Na consciência. Então, o espírito, e Emmanuel fala isso nesse capítulo, ele volta ao mundo dos espíritos e aí ele vai entrar num processo de arrependimento, né? Ou seja, de ebulição mental, e isso dá para estudar muito bem no Livro dos Espíritos, a partir da questão 990. O verdadeiro arrependimento se dá no mundo espiritual, que é quando ele vê a extensão dos seus erros, ele compara com aquilo que estava planejado ele fazer e não fez, e, consequentemente, o quanto ele terá que corrigir, porque cada um de nós sempre será responsável por aquilo que fez. Consequentemente, aquilo que não foi feito ou aquilo que foi feito errado terá que ser corrigido. Então, o processo do arrependimento vai fazer com que o espírito, às vezes, entre aspas, em parafuso, de forma que ele possa ter até mesmo um cérebro tido como normal, sem nenhuma lesão fisiológica, mas o próprio espírito ele está alienado, ou através de um sentimento de culpa, trazendo para a vida aqui um eterno sentimento, eterno entre aspas, sentimento de culpa, ou um remorso profundo que nenhuma tratativa acadêmica consegue eliminar, ou ainda o próprio arrependimento que às vezes leva o espírito até mesmo às vias do suicídio, por não encontrar solução para aquele problema que ele criou para si mesmo no mundo íntimo. Então a lei de Deus está em nossa consciência. E tudo aquilo que nós fazemos de errado, mais cedo ou mais tarde, será chamado à linha de raciocínio. E é aí que está o encontro de nós com a nossa própria essência, com a nossa própria atitude, com a nossa própria lavoura, com a nossa própria plantação, com o nosso próprio plantio. E quem planta tem que colher. O próprio André Luiz, ele coloca para nós com muita propriedade que se nós soubéssemos a gravidade, a consequência das nossas atitudes infelizes de agressão à lei divina, seria bom que a gente desencarnasse todo ano. Por quê? A gente desencarna e reencarna no ano que vem. Quando a gente desencarna e chega lá e percebe que um ano já fizemos muita coisa errada, e que naquele outro ano que vem a gente vai reorganizar, seria fantástico, seria o ideal até. Mas não, a gente desencarna de 70 em 70 anos, até um pouco mais, a média já está aumentando. Agora, a somatória vai fazer com que a gente se aperceba no mundo espiritual de 70 anos de coisa errada. Então, a outra encarnação vai ser muito complicada. Agora, se a gente fizesse um balanço de um ano, se não, e realmente eu errei, eu preciso refazer isso, volta o ano que vem e já refaz, é pouca coisa, né? Mas uma existência, é o que o Emmanuel coloca nessa lição. Ele fala assim, que o vício faz mal para o corpo, mas a lesão da consciência faz mal para o espírito. Então, como nós somos espíritos imortais, nós vivemos a nossa consciência. E o Cristo deixou isso muito claro, será exigido mais a quem mais se der. Então, quando a pessoa faz na santa ignorância, e quase sempre é muito raro isso acontecer, tudo bem, Deus vai passar por cima, vai dar uma chance, vai amenizar. Mas praticamente todo mundo, como é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência de todo mundo. Então, quando a gente erra e alega ignorância, não é bem verdade. Isso aí é uma mentirinha que a gente quer usar como mentira do gasto, mas não funciona diante da lei divina. Você fez, você vai ter que acertar isso. É uma questão de honra. E como o Navarro mesmo colocou, no mundo espiritual as coisas são tão claras, tão cristalinas, que chocam. A nossa sensibilidade é tão grande. Quem está envolvido num corpo, e quando fala de uma coisa errada, a gente diz, tudo bem, coisa e tal. Às vezes a gente até sente, mas o corpo nos bloqueia numa sensibilidade maior. Agora, quando a gente está desvestido desse corpo, no mundo espiritual, e que vê uma verdade, muitas das vezes em relação à nossa própria vida, e contundente,
Olha, é muito complicado. Aí há uma necessidade premente da nossa parte de pedir por misericórdia uma nova reencarnação para sanar aquele débito. E muitas das vezes vem como uma limitação cognoscitiva, né? É verdade. E não poderíamos encerrar as nossas reflexões de hoje, meus amigos, sem citar a parábola dos talentos do Senhor Jesus. Nós haveremos de prestar conta dos nossos talentos, e o Senhor deixa muito claro. Quando um talento não é utilizado, ou quando ele é mal utilizado, ele é retirado da gente e passado para aquele que tinha talentos e fez com que esses talentos fossem produtivos. O que significa dizer que a lei da vida nos remete a pagarmos aquilo que nós fizemos de errado. Pagarmos não, melhor, consertarmos aquilo que fizemos de errado. Então, não há nenhuma injustiça nisso, há uma valoração. Aquilo que não foi bem usado vai ter que ser refeito e às vezes com ferramentas menores ou em piores condições do que a que tivemos. É preciso pensar nisso. Nós encerramos aqui, meus amigos, mais uma reflexão em torno do livro Religião dos Espíritos, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.